O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, da região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormenteis. Com efeito, Jesus lhe dizia: Esse espírito impuro sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediam com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia da cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anunciar-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de São Marcos, nós observamos Jesus realizando milagres e exorcismos. Como ontem, nós lembramos o exorcismo que Jesus realizou para aquele homem. Aqui, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. E uma coisa bem interessante que o evangelista coloca:
Marcos não é de dar tantos detalhes. Se nós lembrarmos o endemoniado de ontem, não era tão detalhoso como hoje. Mas por uma coisa, Marcos, então, o evangelista São Marcos, tece detalhes para mostrar o poder de Jesus para nos libertar das agarras do demônio e nos tirar para a vida verdadeira. Deus, Ele veio, nosso Senhor veio para nos libertar do demônio, do pecado e nos dar a vida em plenitude. Então nós, ao observarmos isto e vermos um pouco mais detalhado o Evangelho, aparece um homem endemoniado. Não é qualquer homem. Há vários tempos este homem está sofrendo. Diz o próprio Evangelho que ele morava nos cemitérios. Um belo sinal de que já estava ali, acostumado com a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, aqui próximo temos o cemitério, e cemitério da Construmate. Estava em novembro, a época de lucrar as indulgências plenárias. Eu fui ao cemitério, não é tão convidativo, às vezes, o cemitério daqui para rezar. E fiquei ali próximo do cruzeiro, e de repente aparece um senhor e entra e foi lá para o fundo do cemitério. Pensei, acho que ele veio para rezar, só que o homem não voltava. Pensei, ou ele passou mal, ou está fazendo alguma coisa de errado. O homem morava no cemitério, como esse endemoniado. O homem acostumou, e de fato tinha uma sepultura em cima e embaixo tinha um buraco, e ele morava ali. Era um morador de rua. E ele acostumou com aquela situação. Ele, padre, fui lá, conversei com ele. Eu acostumei. A minha vida é essa agora. Era um drogado. Mas vejam de que a região do cemitério nos lembra muito bem a região da morte. E aqui não é a morte física. O costume que se tem de ficar com uma morte espiritual. O homem, ele estava amarrado com os seus pecados. O endemoniado, ele era escravo de Satanás. Tanto que tentaram várias e várias vezes libertá-lo, fazendo com que ele voltasse à vida, amarrando ele. Mas o homem tinha uma grande força que conseguia romper correntes e algemas. Sim, ele era um verdadeiro escravo de Satanás. E não só um que acorrentava ele, mas vários. Quando Jesus tem o diálogo com ele e pergunta, qual é o seu nome? O endemoniado diz, nós somos uma legião. Os pecados não é só um que amarra. Os pecados veniais nos amarra, impedindo de crescer na generosidade a Deus. Mas não é só um. São vários. Vejam, e Jesus tem um poder para libertar aquele endemoniado. Mas para isso, foi necessário de que acontecesse algo, de que as coisas materiais, para alguns, eram um grande impedimento para a liberdade daquele homem.
Eu sempre fiquei muito intrigado, enquanto formando ainda no seminário, com essa passagem do Evangelho. Por que Jesus mandou os espíritos maus para os porcos e por que os porcos se precipitaram no mar? O endemoniado queria, com o diálogo de Jesus, ser liberto. A briga entre os dois senhores, o Senhor da morte e o Senhor da vida. E ali, os porcos, como algo material, Jesus manda os espíritos maus para os porcos e eles se precipitam no mar, que é isso mesmo, onde ficam as feras. As feras ficam no mais profundo da profundeza do mar. Se nós lembrarmos, foi pela água do batismo que nós fomos resgatados das profundezas. É pela água, então, que ali, aqueles porcos sendo precipitados, voltaram para o lugar onde eles deveriam ficar. Mas as pessoas que, ao ver o grande milagre de Jesus, de voltar à vida aquele homem que estava se ferindo, eles ficaram mais preocupados com as coisas materiais, com a morte dos seus porcos, mais de 2.000 porcos que o Evangelho nos apresenta, do que com aquela libertação que Jesus acaba de fazer. Tanto que fala: suma daqui, Jesus. Nós não queremos o Senhor aqui. Jesus que vem para libertar e nos arrancar da escravidão do pecado, quando Ele começa a fazer, como esses homens, às vezes nós também falamos: não queremos o Senhor mais aqui. Porque o Senhor exige. E exige às vezes sacrifícios espirituais e sacrifícios materiais para nos libertar. O homem então, o endemoniado, livre agora para seguir a Jesus, ao único Senhor, o Senhor da vida e o Senhor da paz, ele queria seguir Jesus, mas Jesus deixa bem claro que agora ele, sendo livre, ele precisa ensinar e testemunhar. Vejam como São Marcos, tecendo todos os detalhes da libertação desse homem, quer também mostrar como acontece a libertação das nossas almas. Como o nosso Senhor quer fazer conosco, mais uma vez, a libertação. Independentemente se é um ou vários pecados que nos acorrentam. Ele tem um grande poder para nos libertar. Não tenhamos medo quando Ele começar a fazer. Sejamos dóceis, como este homem endemoniado, que agora livre, pode seguir a Jesus e anunciar a todas a Decápole a grande misericórdia de Deus na vida dele e na vida dos outros. Hoje, ao celebrarmos a missa pelos fiéis defuntos, que não estão aprisionados mais no pecado, estão sofrendo passivamente as purificações, mas então nós aqui, que estamos, podemos fazer algo por eles, rezemos, para que quanto antes sejam libertos e estejam na glória do céu, para um dia eles também interceder por nós, essas almas benditas que já estão sendo purificadas. Nós aqui lutemos para passar por essa purificação ativamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,